Hoje você vai ver como um voo atrasado deu origem a um dos carros mais fantásticos de todos os tempos. Então pega o seu café e bora falar de carro. Pessoal, a história da McLaren F1 eu vou contar em duas partes, tá? Nessa primeira parte você vai ver todo o processo de desenvolvimento do carro de rua, o recorde de velocidade, e na parte 2 nós vamos ver a trajetória desse carro nas pistas, que também foi um sucesso. Beleza? Bora pro vídeo. No dia 11 de setembro de 1988, o mundo assistiu Ayrton Senna liderar o Grande Prêmio de Monza praticamente de ponta a ponta, quando na penúltima volta, ao tentar ultrapassar um retardatário, foi tirado da pista. And Derry Wyatt spin! Senna! Ayrton Senna spins! And into the lead goes Berger, into second place goes Alboreto! What a fantastic situation! A McLaren, então, viu a sua principal rival, a Ferrari, fazer uma dobradinha na sua terra natal. Esse seria o único grande prêmio daquele ano que não seria vencido pela McLaren, que ganhou o campeonato de construtores e também foi o ano do primeiro título do nosso querido Ayrton Senna. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a McLaren F1? No dia seguinte, os 4 principais executivos do grupo Tag McLaren iriam voltar para a Inglaterra em um voo executivo, que sairia do aeroporto de Linate, em Milão. Mas com a autorização da decolagem atrasada, os 4 tiveram tempo de sobra para conversar. E o assunto, é claro, não poderia ser diferente, a própria empresa. Os 4 executivos eram Ron Dennis, Mansour Ogier, Creighton Brown, diretor de marketing, mas quem você está mesmo interessado nessa história é ele, o bigodudo mais inteligente da indústria automotiva. Talvez um dos bigodudos mais inteligentes de toda a história. Acho que ele só fica atrás do próprio Einstein. Gordon Murray, que foi responsável por diversos projetos vencedores, como Brabham BT-49, BT-52, BT-46B, o famoso carro com ventilador atrás para gerar downforce, e foi diversas vezes campeão com a Brabham e com a McLaren. Eles estavam discutindo o futuro da empresa no longo prazo. Afinal de contas, a McLaren era uma equipe campeã, estava com muito dinheiro em caixa e era reconhecida mundialmente pela excelência em tudo o que fazia. Muitas ideias foram trazidas à mesa. Entrar na Fórmula Indy era uma delas, construir um centro de pesquisa e desenvolvimento como a sua concorrente Porsche fez, ingressar nos campeonatos de endurance da época, até a indústria aeroespacial foi cogitada. Mas todas as ideias, por algum motivo, foram descartadas. Então, de um lado da mesa, alguém sugeriu: por que a gente não cria um carro de rua com toda essa tecnologia que nós temos e fazemos dele o melhor carro de todos os tempos? Para a McLaren, o desenvolvimento de um esportivo para as ruas era como um negócio inacabado, pois na década de 60, mais precisamente entre 68 e 69, o próprio Bruce McLaren, um dos cofundadores da equipe, estava desenvolvendo o M6 GT, mas infelizmente Bruce faleceu em um acidente em 1970, durante o Festival de Velocidade de Goodwood, e não teve tempo para terminar o seu projeto. Todos da equipe tinham um desejo de deixar um marco na história, fora da Fórmula 1, algo que as pessoas em geral pudessem usufruir. Eles não gostavam nada da ideia de toda vez que quisessem comprar um super esportivo, precisarem viajar até a Itália, onde as principais fabricantes de super esportivos da época, como Ferrari, Lamborghini, estavam localizadas. E há muito tempo, todos tinham o desejo de fazer um esportivo à moda britânica. O próprio Gordon tinha cadernos que datavam da sua infância, recheados de rascunhos de desenhos de carros que ele tinha o desejo de construir. Mas, como ele estava concentrado há mais de 20 anos na Fórmula 1, não tinha tempo de tirar do papel. Naquela época, era a Honda quem fornecia os motores para a equipe de Fórmula 1 da McLaren. Então, nada mais óbvio do que verificar com eles a possibilidade de fornecer um motor para um esportivo de rua. Então, em janeiro de 1989, pouco mais de 4 meses depois daquela conversa no aeroporto, Gordon entrou em contato com o engenheiro-chefe da Honda para verificar essa possibilidade. Pouco tempo depois, em 8 de fevereiro, a Jaguar anunciou o XJ220. E 8 dias depois, no dia 16, foi anunciado o estabelecimento da empresa McLaren Cars e a sua intenção de desenvolver uns superesportivos para as ruas. Como já disse, a McLaren tinha fama de excelência em tudo o que fazia. Um pedido já foi feito assim que publicada a intenção de construir o carro. 3 dias depois, o The New York Times fez uma matéria a respeito e mais 3 pedidos foram recebidos. Imaginem vocês, uma empresa ser tão boa naquilo que faz que as pessoas compram seus produtos antes mesmo de saber do que se trata. Gordon passou o ano de 1989 entre
ajudar Creighton Brown com as novas instalações da nova empresa e terminar o seu último ano na Fórmula 1, ano que foi mais uma vez campeão pela McLaren. Começaram as entrevistas para formar o núcleo técnico da nova empresa. Foram contratadas pessoas com experiência em diversas áreas da indústria automotiva e que tinham em seu currículo empresas como Jaguar, Ferrari, Ford, Lotus, além de participações em programas de corrida. Com a contratação do novo pessoal, veio a necessidade de arranjar um espaço grande o suficiente para instalar as oficinas de prototipagem, os estúdios de design e os escritórios administrativos. Toda a estrutura e o espaço da McLaren International estavam comprometidos com o programa de Fórmula 1. Mas por coincidência, do outro lado da rua da sede da empresa, vagou um galpão no Genesis Business Park, que deu então a origem ao nome da equipe, que ficou conhecida como Equipe Genesis. Ron Dennis não perdeu tempo e logo alugou o local, ou comprou, não fica claro. No final daquele mesmo ano, ainda em 1989, Gordon Murray estava conduzindo uma reunião que durou cerca de 10 horas com o núcleo técnico da empresa, onde todos puderam conversar e expor as suas ideias. Segundo Ron Dennis, foi uma conversa extremamente produtiva, pois todos puderam conversar sem nenhum tipo de pressão, coisa que era praticamente impossível no ambiente da Fórmula 1. Então, com o pessoal já alocado, Gordon utilizou um dos rascunhos que desenhou quando criança como base para o projeto. Tratava-se de um super esportivo ou GT com capacidade para acomodar 3 pessoas, onde geralmente eram acomodados apenas 2. O segredo era colocar o motorista no centro e os passageiros, um de cada lado, um pouco recuados, de forma que os ombros pudessem invadir um pouco do espaço atrás do banco do motorista. A ideia de Gordon foi contraposta por Creighton Brown, que queria fazer um monoposto para as ruas. Afinal de contas, aquele sempre foi o negócio da McLaren. Mas, como você pode imaginar, um monoposto para as ruas não tem tanto a oferecer quanto um carro que possa levar 3 pessoas. Apesar de parecer uma inovação, esse layout de 3 passageiros, na verdade, não era nenhuma novidade. Mais de 20 anos antes, ainda na década de 60, a Ferrari apresentou o conceito 365P, que apresentava exatamente o mesmo layout. Eu fico aqui imaginando se esse carro não foi o que inspirou Gordon quando era criança a fazer esse desenho. Muitas pessoas não sabem da existência desse carro, pois foram fabricadas apenas 2 unidades e nunca entrou em produção. Iniciou-se então uma discussão para decidir qual seria o nome do projeto. Para os diretores, era apenas Project One, pois tratava-se do primeiro projeto da empresa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então alguém da equipe sugeriu como uma piada o nome F1, uma referência aos 39 passos que a McLaren estava à frente da Ferrari com sua F40. Eu entendi a referência. Na hora ninguém levou a sério e ficou decidido que eles iriam pensar em algo melhor mais pra frente. Porém era inegável como o nome F1 era apropriado para um carro que tinha tantas características em comum com o monoposto de Fórmula 1. Em 23 de fevereiro de 1990 ficou decidido. O nome do carro seria McLaren F1. A McLaren, como uma equipe campeã, precisava criar um produto à altura do seu nome. Esse super esportivo deveria oferecer a melhor experiência de direção possível. Teria de ser voltado totalmente ao prazer de dirigir. Gordon Murray queria que esse carro superasse todos os padrões da indústria da época. E mais, queria redefini-los para as próximas gerações, ou até mesmo, quem sabe, para sempre. Naquela época, os principais superesportivos, que seriam os concorrentes do McLaren F1, eram as Ferraris F40, Testarossa e 348, os Lamborghinis Countach e Diablo, Cizeta V16T, Porsche 959, BMW M1, Lotus Spirit Turbo SE, Jaguar XJ220, XJR 15, Bugatti EB110, o Giotto Caspita, Mercedes C112, Honda NSX. Aqui vale uma observação, o próprio Gordon dirigia um Honda NSX, era o seu carro do dia a dia, e para ele era o que existia de melhor em termos de dinâmica automotiva. Nos primeiros meses de 1990, seguiram-se as contratações dos funcionários da McLaren Cars, e no dia 8 de março, Gordon fez uma reunião com todos eles. Explicou a todos a missão da empresa, as razões da sua fundação e os aspectos do novo projeto. Apresentou o layout com 3 lugares, não queria nada de babás eletrônicas, nada de direção assistida, freio assistido ou ABS, não queria tração integral, a única opção disponível de câmbio era o manual de 6 marchas. Não queria nenhum tipo de restrição na visão do piloto, queria o menor peso possível e um baixo momento polar de inércia. A aerodinâmica deveria servir para dar estabilidade ao carro e não apenas para criar um desenho bonito. Para complicar um pouquinho mais, Gordon queria que toda a massa principal do carro
que envolve a estrutura do chassi e o motor, e a massa variável, que são os ocupantes, a sua bagagem, combustível, tudo isso deveria ficar dentro do entre-eixos. Além disso, o McLaren F1 foi o primeiro veículo de produção em massa a ter já em seu projeto uma preocupação em manter o centro de pressão aerodinâmica. Isso era algo extremamente usado na Fórmula 1 e ajudava muito na estabilidade em altas velocidades. Apesar de todos os desafios apresentados, todos da equipe estavam extremamente entusiasmados com o projeto e teriam de desenvolver cada um a sua área paralelamente, pois Gordon havia prometido a Ron Dennis e Mansour Ogier um protótipo andando até o Natal de 1992. Eles tinham menos de 2 anos para fazer acontecer. A maioria dos projetos automotivos começa em uma prancheta de design, mas para a McLaren era a função quem guiava o projeto, seguido da excelência na execução, que então seriam combinados ao estilo. Era a forma seguindo a função, e não o contrário. Essa filosofia permanece até hoje como um dos pilares da McLaren, e às vezes dá à luz projetos com desenho de gosto um pouco, digamos, duvidoso. Para que tanto trabalho pudesse acontecer em tão pouco tempo, todas as áreas trabalhavam de maneira interdependente. Não era como na maioria das grandes montadoras, onde cada um trabalha no seu cubículo e a pessoa nem sabe o que o cara do cubículo ao lado está fazendo. Isso geralmente custa muito tempo e dinheiro às empresas. Além disso, nas grandes montadoras, sempre existe um clima de competição entre as áreas, algo que não acontecia na McLaren, pois quase a totalidade dos funcionários foi contratada no mesmo dia, e a comunicação entre eles era extremamente direta e livre de burocracia. Isso permitiu à McLaren um desenvolvimento muito mais rápido e assertivo. Quando começaram a trabalhar nos possíveis desenhos do McLaren F1, a primeira coisa que precisaria ser provada era o layout de 3 assentos. Seria realmente factível ou era apenas um sonho de criança? Os engenheiros não tiravam da cabeça que esse layout já deveria ter sido amplamente estudado pelas grandes montadoras e abandonado por alguma razão que em breve eles descobririam. A própria Ferrari. Por que construiu um carro tão bonito, que fazia tanto sentido e não colocou em produção? Para isso, eles construíram uma maquete de madeira, colocaram 3 assentos para verificar como seria o espaço na cabine. O principal problema encontrado era para quem sentava no assento dos passageiros, pois tinham a impressão que estavam fora do carro. Quem sentava no banco do motorista tinha uma sensação de ser o dono da estrada. Até mesmo os diretores fizeram um teste nessa maquete. Ron Dennis disse que quando estava no assento central, realmente tinha aquela sensação de ser o dono da estrada, mas ele não estava tão certo quanto aos assentos dos passageiros. Então, alguém sugeriu que fosse colocada mais estrutura ao redor da maquete para simular como seria a cabine finalizada. Então colocaram coluna A e B, portas e até alguns fios para simular o vidro e o teto. E a sensação de se estar fora do carro desapareceu completamente. Com o layout de 3 assentos aprovado, foi dado o sinal verde para continuar o desenvolvimento do projeto. Outro problema encontrado foi as portas. Foram as portas. Então, mas é o problema, né? Foram as portas, acho que tá certo. Outro problema encontrado foram as portas. O assento central requeria um espaço maior que o comum para que o motorista pudesse chegar até ele. Por isso, uma porta com abertura normal, ou seja, pivotante, teria de ser extremamente comprida. Isso impediria que se estacionasse o carro a menos de 1 metro de qualquer outro veículo ou parede. Uma abertura em tesoura dessa mesma porta faria com que ela batesse no teto da maioria das garagens e estacionamentos. Uma das soluções cogitadas foi a abertura em asa de gaivota, como nos Mercedes-Benz 300 SL. Porém, foi logo desconsiderada devido às recém-experiências com o DeLorean DMC-12. Não era só o espaço para abertura que importava. Outras considerações tinham que ser levadas em conta. Caso o carro capotasse, como os passageiros fariam para sair? Ou então, em um dia de chuva em que tivesse água no teto, essa água iria entrar na cabine na hora que a pessoa abrisse a porta? Eles não queriam de jeito nenhum copiar a abertura dos Lamborghini Countach e Diablo, mas, sem muitas alternativas, acoplaram o sistema na maquete de madeira para ver qual seria o resultado. Mas, para decepção deles, o sistema não funcionaria, pois o espaço ainda seria muito pequeno para entrar e sair. A solução veio de muito mais longe e de um modelo que eu e você jamais imaginaríamos. No Japão, a Toyota comercializava o modelo Cera, ou Será, que utilizava um sistema de 2 dobradiças, uma ficando na coluna A e o outro na lateral. O sistema ocupava pouquíssimo espaço quando a porta era aberta e permitia que parte do teto fosse aberto junto com as portas. Isso, no caso do McLaren F1, facilitava ainda mais para se chegar até o assento central. Com o problema das portas resolvido, começaram os trabalhos dos modelos de argila. Primeiro foi desenvolvido um modelo com 30% do tamanho real,
que seria usado de base para um modelo de fibra de vidro, que receberia um chassi, rodas e em julho de 1990 começaria a ser testado no túnel de vento da McLaren, no Laboratório Nacional de Física em Teddington, na Inglaterra. Vale ressaltar que esse túnel de vento era o único, ou se não um dos únicos, a ter uma esteira que simulava o movimento das rodas. Isso fazia com que as análises fossem muito mais próximas do mundo real, algo que não era levado em conta pelas outras montadoras da época. Gordon utilizava a velocidade máxima atingida nas pistas e a potência declarada pelas fabricantes para determinar o coeficiente de arrasto, ou coeficiente aerodinâmico. E na maioria das vezes, o coeficiente real era muito maior do que o divulgado pela equipe de marketing das grandes montadoras. Isso ficou ainda mais claro quando um aerodinâmico que veio da Ferrari trabalhar na McLaren disse que o coeficiente de arrasto da F40 era cerca de 0,49, muito maior do que o 0,38 divulgado pela empresa italiana. Gordon Murray trouxe dos seus projetos da Brabham o conceito de radiadores divididos e colocados à frente das rodas dianteiras. Isso dava espaço para ele levantar o assoalho sob o nariz e permitir a entrada de mais ar em alta velocidade debaixo do carro, ajudando a criar o efeito solo e manter a estabilidade em altas velocidades. O McLaren F1 também ficou conhecido como o primeiro carro de produção a contar com aerodinâmica ativa, como conhecemos hoje. Não era nada tão sofisticado como nós vemos nos superesportivos atuais, mas é algo que mudou totalmente o jeito como as montadoras encaravam a aerodinâmica. No caso do McLaren F1, tratava-se de um spoiler que se levantava em frenagens acima de 65 km por hora, ou seja, era um freio aerodinâmico. Daí em diante, o design do F1 foi sendo definido principalmente com base nos resultados dos testes de túnel de vento. Ficou claro para todos que os executivos da McLaren queriam construir um clássico, nada que fosse muito extremo para ficar datado. Um dos preconceitos dos engenheiros foi comprovado nos testes de túnel de vento, os faróis escamoteáveis. Eles causavam uma perigosa instabilidade em altas velocidades. Então, outros modelos foram selecionados, um deles foi escolhido e aprimorado. Hoje não é novidade para ninguém a construção de veículos 100% feitos de fibra de carbono. Até mesmo as rodas hoje em dia são feitas de fibra de carbono. Mas essa não era a realidade no início dos anos 90. Na década de 70, foi o próprio Gordon um dos primeiros a utilizar o material na Fórmula 1, em seu BT-46. Porém, como ele não conhecia a capacidade de absorver impactos da fibra de carbono, sempre utilizava o material junto com o alumínio. Alguns anos depois, em 1981, a própria McLaren estreou um chassi totalmente feito de fibra de carbono em seu MP4/1. E em 1983, Gustave Brunet utilizou o material em todas as partes de seu ATS D6. No McLaren F1, nada além da fibra de carbono foi sequer cogitado para a construção do monocoque, que era feito de 48 partes individuais, todas feitas do material. Para fabricar essas partes, a McLaren precisaria de uma estrutura não disponível até então, pois, como já dissemos anteriormente, atravessando a rua, a estrutura da McLaren International estava totalmente comprometida com o programa de corridas. Então, algo muito interessante acontece. A Ferrari tinha, a 17 km dali, uma instalação que utilizava para desenvolver os seus futuros projetos de corrida, mas a montadora queria voltar com tudo para Maranello, na Itália. Ron Dennis não perdeu tempo e comprou tudo, as instalações e o maquinário, em novembro de 1991. Naquela época, McLaren e Ferrari eram arquirrivais, e acontece que um dos funcionários da escuderia italiana criticou a empresa abertamente por ter dado uma dor de cabeça a menos para a McLaren e permitir que ela se concentrasse totalmente na Fórmula 1. Bem, no final de 1991, o modelo de argila em escala real estava sendo finalizado. Foi utilizado um sistema de mensuração a laser para corrigir possíveis falhas na superfície e fazer o alinhamento das linhas em relação ao centro. Milhares de leitores a laser foram levados até a sede da equipe Genesis para escanear o modelo e gerar o arquivo CAD. Esse arquivo teria todas as informações necessárias para desenvolver todo o ferramental que seria utilizado na linha de produção do F1. Paralelamente a esse processo, iniciou-se a produção do modelo clínico, que seria utilizado para ilustrar a brochura de lançamento e fazer a apresentação no GP de Mônaco de 1992.
O processo consistia em retirar um molde de fibra de vidro de cada centímetro do modelo de argila e enviar para a MGA, que era a empresa responsável por fabricar o modelo clínico. Esse modelo clínico seria exatamente igual ao que eles tinham em mente para o projeto final do F1, com exceção do cofre do motor. Em 6 de abril de 1992, em meio a muito champanhe e muita vibração por parte dos funcionários, o pano foi puxado e o primeiro modelo clínico foi revelado a toda a equipe Gênesis. E a confiança de que eles iam causar uma sensação em Monte Carlo somente aumentou. Após ser apresentado para toda a equipe e para os diretores, o modelo foi colocado num trailer e logo foi enviado a uma pedreira onde seriam realizados os ensaios fotográficos que ilustrariam a brochura de lançamento. Eles estavam fazendo esse ensaio nessa pedreira, quando de repente um helicóptero de uma emissora de TV começou a sobrevoar a pedreira ao vivo. Todo mundo entrou em choque, porque eles estavam na TV aberta no horário nobre. Mas, para o alívio de todos, esse helicóptero não estava ali para capturar o McLaren F1. Na verdade, ele estava auxiliando alguns policiais em uma busca por uma criança perdida na região. Além disso, esse modelo sobreviveu a um assalto na pedreira na noite do ensaio fotográfico, onde os ladrões entraram na pedreira, roubaram um caminhão, encheram de equipamento e foram embora, e o F1 nem foi visto. Além disso, voltando para o walking depois do ensaio, teve quase um acidente, e para finalizar, no hotel onde os fotógrafos estavam hospedados, os ladrões estouraram o carro deles e levaram todo o equipamento. Mas por sorte, os filmes estavam no quarto com eles. Isso tudo é porque é na Inglaterra, imagina se fosse aqui. Já em Londres, o brochura estava sendo finalizado. Os seus criadores estavam trabalhando 72 horas ininterruptamente nas impressoras. O resultado foi algo que elevou para sempre o patamar da indústria automotiva e se tornou um item extremamente colecionável e muito, mas muito caro. Dá uma olhada aí nesse que eu achei no eBay à venda. Depois do ensaio fotográfico, o modelo clínico foi enviado até Mônaco. Na noite do dia 28 de maio de 1992, na mesma semana do GP de Mônaco, no Sport Club Monte Carlo, o McLaren F1 foi finalmente revelado em uma festa inesquecível. No dia seguinte, o modelo clínico ele foi levado para fora e sucederam-se intermináveis entrevistas e sessões de foto com a imprensa. O projeto estava andando muito bem, mas uma questão chave ainda não havia sido resolvida. De onde viria o motor do McLaren F1? Não sei. Desde o primeiro dia, o motor era a prioridade e deveria ter pelo menos 450 cavalos, pois F40 e Porsche 959 estavam entre 450 e 480 cavalos, porém eram muito mais pesados do que o McLaren F1 viria a ser. A exigência era um V12 capaz de girar até 7.500 RPM. Um V8 grande estava fora de cogitação, muito menos qualquer coisa sobrealimentada, pois, além do som abafado, naquela época eles sofriam muito com o turbolag, algo que hoje em dia nós sabemos que com a adoção de materiais mais leves, alguns sistemas eletrônicos, foi extremamente minimizado. Foram listadas então as empresas capazes de desenvolver um motor de grande litragem, girador e que fossem capazes de gerar pelo menos 100 cavalos por litro. Essa lista era enorme, tinha 3 nomes. Tá bom. Ferrari, BMW e Honda. A Ferrari, por motivos óbvios, foi logo desconsiderada, então sobraram apenas 2. É mesmo, é? A Honda, como já dissemos anteriormente, era fornecedora dos motores de Fórmula 1, e eles estavam interessados em um projeto colaborativo de desenvolvimento de um motor de 3,5 litros. Gordon foi ao Japão várias vezes para conversar com os engenheiros, e a principal discussão era se o motor deveria ser um V10 ou um V12. Ficou muito claro para os engenheiros da Honda que era muito mais fácil desenvolver do zero um motor que entregasse 100 cavalos por litro do que modificar um motor de corrida que entregava 200 cavalos por litro para rodar nas ruas. Mas infelizmente, ou felizmente, as regras de emissões estavam ficando mais rígidas naquela época, e isso assustou um pouco os japoneses. Para piorar, Jaguar e Bugatti anunciaram os seus superesportivos turbinados com nada menos que 550 cavalos. Diante desse novo cenário de concorrentes, e mesmo sabendo que esses carros seriam pelo menos 50% mais pesados que o F1, Gordon mudou o seu requerimento de litragem para 5,3 litros. Depois dessa nova condição, os japoneses desistiram totalmente do projeto. Pessoal, a maior parte das informações desse vídeo eu retirei desse livro, tá? Que é o Driving Ambition, que é do Doug Nye e tem a participação do próprio Ron Dennis e do Gordon Murray. Beleza? Claro que tive que fazer bastante pesquisa também por fora, mas as histórias que eu conto aqui dos bastidores foram todas retiradas desse livro.
Se você é um fã desse carro, vale a pena ter uma edição dessa aí com você. Tá gostando dessa história? Então se você puder, deixa o like aí. Com a Honda fora, algumas opções estavam sobre a mesa. Um V12 feito da união de dois V6 1.5 que foram desenvolvidos pela Porsche e garantiram a Niki Lauda e Alain Prost 3 títulos mundiais entre 1984 e 1986. A possibilidade de desenvolver um motor in-house também foi explorada junto às fabricantes Judge e Isuzu do Japão, mas nenhuma delas prosperou. Gordon Murray aparentemente estava desconsiderando uma parceria com a BMW, muito provavelmente pelos problemas que o motor alemão causou na Brabham na década de 80. Por outro lado, Ron Dennis já trabalhava numa parceria futura com a BMW há bastante tempo. Então, durante o GP de Hockenheim de 1990, Gordon encontrou com o engenheiro-chefe da divisão M da BMW, Paul Roche, com quem já havia trabalhado na década de 80 enquanto estava na Brabham. Paul perguntou a Gordon como estava o motor do seu novo superesportivo e recebeu respostas vazias e evasivas. Então ele percebeu que o seu amigo estava em problemas e estava correndo contra o tempo, e se ofereceu para desenvolver um motor para o F1. Ele disse a Gordon que eles estavam trabalhando nos cabeçotes do V12 de 5 litros, que era flagship da empresa na época. Então, em outubro de 1990, Gordon foi até Munique para verificar esse motor. Infelizmente, o motor era muito grande e muito pesado. Não serviria de maneira alguma para o projeto da F1. Então, Paul perguntou a Gordon o que ele queria. A resposta, como sempre, muito simples, né? O maior deslocamento possível, no menor espaço possível, no máximo 60 cm de comprimento, capaz de produzir 550 cavalos e girar a 7.500 RPM, pesar menos de 250 kg, mas ser rígido o suficiente para ser utilizado como componente estrutural do carro. Sistema de lubrificação por cárter seco para diminuir o centro de gravidade e evitar a falta de lubrificação quando exposto a altos níveis de força G lateral. Apesar de todas as exigências feitas por Gordon, Paul Roche simplesmente virou para ele e falou: "Tá bom, vamos fazer um motor para você." No dia 1º de fevereiro de 1991, as especificações do motor, os requisitos eletrônicos e o programa de testes foram acertados. 10 dias depois, um comunicado de imprensa foi preparado, e no dia 15 de fevereiro, a parceria BMW-McLaren Cars foi anunciada juntamente com o nome F1. Em 28 de março do mesmo ano, Gordon Murray passou um dia inteiro com 12 engenheiros da BMW explicando como queria que esse motor fosse. Disse que o baixo peso era o que guiaria o projeto. Pediu para que não usassem uma correia de 10 mm se uma de 9 mm fosse suficiente. O resultado de tantas exigências foi o maravilhoso BMW Motorsports S70-2, um V12 diretamente derivado do 6 em linha que equipava o M5 da época. Com curso e diâmetro de 87 mm, o motor tinha exatos 6.064 cm3, algo que deixou Gordon mais do que satisfeito. Bloco e cabeçote eram de alumínio, os cilindros revestidos de Nicazil, que é basicamente uma liga de níquel e cerâmica. Para aumentar a resistência, bielas e virabrequim eram de aço forjado. Os pistões eram forjados em alumínio e as válvulas preenchidas com sódio para ajudar na refrigeração. O volante do motor também era de alumínio. Isso reduzia muito a massa e permitia uma alteração de rotações muito mais rápidas. As bancadas de cilindros eram separadas por um ângulo de 60 graus e o motor era totalmente montado à mão para garantir a maior suavidade possível. Deslocando 6,1 litros e girando a 7.500 RPM, as preocupações agora eram reduzir o ruído causado pelo monstro de 12 cilindros e adequá-lo às regras de emissões da época. Seria necessário um abafador de 65 litros que, segundo a BMW, em um carro de produção, pesaria cerca de 100 kg. Isso era algo inconcebível para o F1. A solução foi adotar uma superliga de Inconel para os tubos de escape e aço inox para o abafador. Uma das regras da filosofia de baixo peso é atribuir mais de uma função para uma mesma peça. E foi justamente isso que os engenheiros da McLaren fizeram com esse abafador gigantesco, que teve a função secundária de absorver impactos causados na traseira do McLaren F1. Algo que se provou extremamente eficaz quando um cliente rodou em uma autobahn a mais de 300 por hora e colidiu de traseira contra o guarda-reio. Uma peculiaridade aqui é que grande parte do cofre do F1 é revestido com ouro, para manter o calor gerado pelo motor e pelo escapamento longe da fibra de carbono. Perto do Natal de 1991, o primeiro protótipo do S70 foi levado aos dinamômetros e despejou logo de cara 635 cavalos de potência, exatos 104 cavalos por litro. A única meta não atingida foi o peso, que ficou em 266 kg. Porém, 14% a mais de potência empurrariam sem problemas 6% a mais de peso, algo que Gordon aceitou tranquilamente.
A TEG Electronics se encarregou do gerenciamento da nova usina de força, fazendo com que fosse civilizada nas ruas e despejasse os seus 66 kg de torque quando solicitados pelo pé direito do motorista. Com 10 vezes a capacidade computacional dos carros de produção da época, o EMS, que é a sigla para Engine Management System, ou Sistema de Gerenciamento do Motor, combinava tecnologias dos carros de Fórmula 1 e do Grupo C para controlar os comandos variáveis, pulsos elétricos individuais para 24 injetores, 2 por cilindro, e das bobinas individuais. Tudo isso com base na posição do acelerador, um sensor de pressão do coletor de admissão e nas informações fornecidas por 4 sondas lambda, sempre ajustando a quantidade de combustível e o tempo de ignição para manter a mistura o mais próximo do ideal. Graças à TEG Electronics, o BMW Motorsport V12 de 6.1 litros era capaz de cumprir até as mais rigorosas regras de emissões de poluentes da época. Além de tudo isso, uma função adicional do EMS monitorava e armazenava informações do motor como temperatura, picos de rotação, cargas elevadas de aceleração quando não devidamente aquecido e uma infinidade de outros parâmetros. Esse registro poderia ser acessado em uma manutenção de rotina. Junto com o EMS estava o CEC, que é a sigla para Car Equipment Controller, ou controle de equipamentos do carro. Esse sistema foi desenvolvido pelo próprio Gordon junto à TEG Electronics e controlava tudo, desde subida e descida dos vidros laterais, desembaçamento dos vidros dianteiro e traseiro, monitorava a carga da bateria, painel de instrumentos, etc, etc. Mas a cereja do bolo é que em 1992 o McLaren F1 já tinha um link via satélite que acionava a assistência da McLaren quando tivesse algum problema. Esse negócio de ser o superesportivo mais refinado do mundo era levado tão a sério que até o sistema de ar-condicionado foi totalmente pensado do zero. Sabe quando você está num dia de chuva, você entra no carro, o vidro está embaçado, aí você precisa ligar o ar-condicionado no máximo, jogar a temperatura no máximo para desembaçar o vidro? Então, o Gordon não queria que o proprietário do F1 passasse por isso. Então o que ele queria? Ele queria um sistema de ar-condicionado que fosse feito só para os passageiros. E ele queria um sistema separado para desembaçar o vidro dianteiro. Aí você pode pensar, então é só colocar um desembaçador no vidro dianteiro igual que a gente tem no traseiro, né? Foi pensado assim, mas devido àqueles fiozinhos que ficam no vidro, a legislação não permitiu. E olha que interessante, eles começaram a procurar as empresas de para-brisa para ver o que elas poderiam oferecer. A grande maioria delas não teve interesse, porque a demanda seria muito baixa, né? Mas uma delas, a Saint-Gobain, não sei se é assim que se pronuncia, eles estavam desenvolvendo um sistema que não estaria no mercado pelos próximos 3 ou 4 anos. Tratava-se de um para-brisa que tinha uma camada de plasma no meio que aquecia para poder desembaçar o vidro. Então a McLaren foi lá, investiu uma grana na empresa para eles acelerarem o desenvolvimento e poder colocar no F1. Então, dessa maneira, o F1 tinha um sistema de ar-condicionado para os passageiros e um sistema de desembaçamento do vidro dianteiro separado. O problema é que esse sistema de plasma ele requeria uma corrente de 58 volts e 1000 watts. E o alternador mais leve que fosse capaz de gerar essa potência tinha um peso inaceitável. Então a TEG Electronics desenvolveu um alternador do zero também especificamente para o F1, só para poder suprir essa necessidade de energia adicional. Além do ar-condicionado, outra coisa que era exclusiva do McLaren F1 era o sistema de som. Não é aquele sistema 2DIN padrão que a gente tem nos nossos carros aqui do Brasil. 8 grandes fabricantes da época foram contatadas, mas a grande maioria não estava interessada em desenvolver nada que não fosse o que elas já tinham na prateleira. Quem aceitou o desafio foi a japonesa Kenwood, que desenvolveu um sistema totalmente do zero exclusivamente para o McLaren F1. Inclusive o próprio Gordon Murray passou um dia inteiro com os engenheiros da Kenwood, sentado no banco do McLaren, explicando onde ele queria cada botãozinho. Ele queria no máximo 5 botões, que fossem tão intuitivos que o motorista não precisaria tirar os olhos da rodovia para poder mexer no som. Outra coisa muito interessante é que ele não queria que o F1 tivesse rádio, apenas o toca-CDs, que, por sinal, era o toca-CDs mais leve da época, que era capaz de tocar 10 CDs. Ele ficava no compartimento dianteiro para distribuição de peso. Então, quando o cara queria colocar um CD, ele tinha que parar o carro, abrir o compartimento dianteiro para poder colocar o CD que ele queria. Como o McLaren F1 tinha capacidade de fazer curvas muito rápido, esse sistema de som ele foi todo testado até 1.5G para poder garantir que o CD não ia pular, mesmo se o cara tivesse num track day, por exemplo. Outra inovação desse sistema de som foi o primeiro a ter falantes com um magneto de alumínio. Só isso representava mais da metade do peso do sistema todo, que deveria ficar em no máximo 8 kg, incluindo disqueteira, falantes, o console e tudo mais. O Gordon fala que o F1 é o único carro do mundo
que tinha uma experiência realmente estéril, porque o cara estava no centro, então não tinha botão de balanço. Todos os componentes do sistema eletrônico que estavam na cabine ficavam expostos para criar um efeito de caça de combate, como o Gordon Murray fala. Além disso, falando em beleza, acompanhava o McLaren F1 um kit de ferramentas de titânio para reduzir o peso e também um jogo de mala sob medida para caber nos bagageiros laterais, que inclusive foram inspirados nos dos helicópteros. Em 4 de março de 1992, o primeiro protótipo funcional do S70-2 foi entregue na sede da equipe Genesis para ser preparado para instalação. Outro desafio enfrentado foi a transmissão. Em um carro com motor dianteiro e tração traseira, o câmbio pode compartilhar o espaço com as pernas dos ocupantes. Já em um carro de motor central traseiro V12, essa não era uma opção. Algumas alternativas surgiram. Colocar o motor na posição transversal, assim como no Lamborghini Miura, e montar o câmbio embaixo, o que elevaria muito o centro de gravidade e prejudicaria muito a dinâmica, ou fazer como no Lamborghini Countach, virar todo o sistema em 180 graus, colocar o câmbio de volta dentro da cabine e mandar a força para as rodas traseiras através de uma curva de 90 graus. O problema é que, ao contrário do Lamborghini Countach, o câmbio não teria que dividir espaço somente com o console central, e sim com um banco do motorista. Além disso, cada curva no sistema de transmissão consome potência e prejudica a durabilidade. Com esse problema sobre a mesa, Gordon decidiu procurar um consultor que havia trabalhado com ele nos seus tempos de Brabham, na Fórmula 1. Pete Weisman, da Weisman Transmissions, e sua família desenvolviam sistemas de tração em Costa Mesa, na Califórnia. Quem surgiu com uma solução foi o filho de Pete, Patrick, que sugeriu um transeixo onde a relação final estaria deslocada para um dos lados. Dessa maneira, a coroa poderia compartilhar o mesmo espaço que a embreagem, permitindo que o eixo de saída do motor ficasse no mesmo rumo do eixo de entrada do câmbio. As trocas de marcha eram algo extremamente valorizadas por Gordon, pois faziam parte do prazer de dirigir, que era o objetivo principal do F1. Gordon viajou até a Califórnia e encontrou no quintal de Pete um protótipo daquela transmissão que ele havia falado. E ele mesmo, sentado ali num banco, fez as trocas de marcha para ver como iria funcionar. Mas infelizmente a empresa de Pete não tinha capacidade para produzir o câmbio em série. E quem topou o desafio foi a FF Developments, que em novembro de 1992 uniu forças à McLaren e conseguiu atingir todos os níveis de qualidade desejados. Desde o começo do projeto, era inegociável que o F1 fosse o superesportivo mais refinado de todos os tempos. Isso deveria ser em todos os aspectos. Ele deveria acelerar, frear e fazer curvas como um esportivo, mas também ele poderia ser dirigido até o sul da França, como eles diziam lá, sem cansar o seu motorista. Aqui mais um problema foi encontrado, pois uma das principais características de um carro de corrida é a rigidez da sua suspensão. O acerto é feito de maneira a sempre permitir que o pneu esteja perpendicular ao solo, ou seja, com toda a banda de rodagem sempre em contato com o asfalto. Isso garante o máximo de aderência em todas as situações, seja em linha reta, seja em curvas para a direita, para a esquerda, em frenagens ou em saídas de curva. Por outro lado, essa rigidez também transmite todas as imperfeições da pista ou da via para os ocupantes do carro. Se você já teve a oportunidade de andar em um carro rebaixado, você sabe o que é isso. Se você teve a oportunidade de andar em um carro de corrida, você sabe muito mais o que é isso. Agora imagina andar em um carro desse todos os dias, para ir na padaria, para buscar as crianças na escola, enfim. Isso era uma coisa inaceitável no F1. E como todo o resto, soluções inovadoras foram adotadas na suspensão. Inclusive soluções diferentes para a suspensão dianteira e traseira. No caso da suspensão dianteira, foi desenvolvido um subchassi de alumínio, onde os braços duplo A eram conectados através de buchas rígidas. Isso garantia que a geometria da suspensão não se alterasse com a aplicação de força G. Mas para manter o conforto, esse subchassi era ligado ao monocoque de fibra de carbono através de 4 buchas que eram feitas de um sanduíche de nylon e borracha. E essas buchas eram projetadas para serem 25 vezes mais rígidas a movimentos axiais do que longitudinais. Ou seja, o movimento longitudinal é aquele que, quando o seu carro passa num buraco, o caster absorve boa parte do impacto. Esse movimento de caster longitudinal. Aqui está a carroceria do carro, o movimento das molas ou da suspensão. Ou seja, ele garantiu o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo que a geometria era fixa, ele também absorvia os impactos. Já na suspensão traseira, um outro arranjo foi utilizado. Com motor e transeixo, não havia espaço para a montagem de um subchassi. A solução, então,
foi conectar os braços inferiores diretamente no transeixo, que por sua vez era conectado através de buchas móveis no monocoque de fibra de carbono, e os braços superiores eram conectados nos mesmos suportes que sustentavam o motor da F1. Para garantir o baixo peso, todos os componentes da suspensão eram feitos em alumínio e as rodas, que eram da italiana OZ, eram feitas de liga de magnésio. Os pneus que foram desenvolvidos pela Michelin e pela Pirelli também tiveram o baixo peso como foco. Um carro com tanta potência e capaz de atingir velocidades tão altas precisava de freios que fossem capazes de dar conta do recado. O grande problema dos freios é que ele representa o maior peso da massa não suspensa de um carro, e isso afeta totalmente a capacidade da suspensão de manter o pneu sempre em contato com o solo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas resumindo, quanto maior o peso não suspenso, ou seja, aquele que acompanha as imperfeições do terreno, quanto maior esse peso, mais difícil é de manter o pneu em contato com o solo. Por exemplo, se você pegar um peso e tentar fazer assim, mesmo na hora que você estiver subindo, para você baixar ele de novo, você vai sentir resistência, porque a inércia vai estar jogando esse peso para cima. Quando um carro de corrida, por exemplo, passa numa zebra, que joga a suspensão para cima, ela tem que voltar o mais rápido possível. Então, quanto menor o peso não suspenso, melhor. Nos anos 70, uma solução havia sido encontrada por um engenheiro de Fórmula 1. Adivinha quem é? O próprio, Gordon Murray. Ele conta no livro que um dia ele estava lendo um folheto técnico a respeito do Concorde e os olhos dele se arregalaram quando ele viu que os sistemas de freios de carbono-carbono fez com que eles economizassem cerca de meia tonelada no projeto final. E já pesquisou e descobriu que quem fabricava os freios era a Dunlop. Ele não perdeu tempo e já agendou uma reunião. O sistema de freio, o que ele faz? Ele transforma energia cinética em energia térmica, por isso que ele esquenta. Então, quanto maior a capacidade do material suportar a temperatura, maior a capacidade de frenagem desse carro. No caso, o carbono tem um elevado coeficiente de fricção e que aumenta ainda mais em altas temperaturas. Ou seja, ele tem o efeito oposto dos nossos discos comuns, que perdem a eficiência quando estão quentes. Essa tecnologia foi aprimorada na segunda metade da década de 70, mas só foi aplicada com sucesso mesmo pela própria McLaren no seu MP4/1 no início dos anos 80. Com tantas soluções geniais para cada parte do carro, é de se esperar que o McLaren F1 tenha sido o primeiro carro de produção para as ruas a utilizar o freio de carbono, né? Infelizmente não. Nos testes que foram realizados, os freios de carbono se mostraram simplesmente inúteis para um carro que roda nas ruas. Pois, como eu disse antes, o carbono ele precisa estar quente para funcionar. Frios, eles simplesmente não freiam. E como os carros de corrida estão sempre andando no limite, eles se fazem perfeitos nessa situação. Já nos carros de rua, que estão 90% do tempo andando em condições normais, os freios infelizmente não funcionaram. O Gordon teve que aceitar os freios de metal. E o seu objetivo sacrossanto de um carro de 1.000 kg foi atualizado para 1.018 kg, pois era justamente a diferença entre o sistema de carbono e o sistema de metal. Quem forneceu os freios foi a italiana Brembo. Apesar de ser um freio de metal, ele não era nada comum. Na verdade, o McLaren F1 foi o primeiro carro de produção de rua a ter as pinças de freio usinadas em uma peça sólida de alumínio, e não resultado da junção de duas peças. Isso garantia maior rigidez e, consequentemente, uma maior capacidade de frenagem. Os discos eram ventilados e perfurados de 332 mm na dianteira e 305 mm na traseira. As aletas internas dos discos ajudavam no seu resfriamento, enquanto os furos ajudavam a manter a superfície de contato com as pastilhas sempre limpas. Outra vitória de Gordon Murray foi conseguir manter longe o sistema de ABS, que segundo ele interferia muito no feedback do motorista. Uma outra solução para lidar com a temperatura dos freios foi pensada posteriormente. Lembra daquele spoiler que se levanta, que serve como freio aerodinâmico? Spoiler! Então, ele abre duas aletas que direcionam o fluxo de ar frio para resfriar os freios traseiros somente quando necessário. Em aceleração, eles estão fechados e não causam arrasto aerodinâmico. A McLaren, para conseguir desenvolver tantos sistemas inovadores totalmente do zero, contou com a ajuda de dois caras importantíssimos na história do F1, o Albert e o Edward. Você sabe quem são, né? Não sei. Esses são os nomes que a equipe Genesis carinhosamente atribuiu às duas mulas de testes que foram utilizadas para desenvolver os sistemas do McLaren F1. Na verdade, eram dois kit cars da Ultima. Chegou a ser sugerido por Mansour Rouge a compra de uma Ferrari Testarossa para servir como mula de testes, mas que na época foi considerada uma ideia muito extravagante. Porém, refletindo posteriormente, Gordon Murray tem certeza que teria sido mais barato.
Essas mulas eram tão queridas pelos engenheiros que eles desenvolveram até badges específicos para cada um deles. Albert V8 e Edward V12. O Albert tinha esse nome porque ele foi utilizado para desenvolver os sistemas antes do desenvolvimento do motor da BMW. Na verdade, ele utilizava um motor V8 da GM, o LS6, de 7,5 litros, e que, segundo os engenheiros, foi um erro, pois teria sido mais fácil trabalhar com motor de retroescavadeira do que com esse motor. Além disso, utilizavam um transeixo da ZF, que era o mesmo utilizado no Ford GT40. Ao longo do tempo, o Albert se mostrou um excelente investimento, pois com ele foi possível avaliar a maioria dos recursos que seriam utilizados no XP1, o primeiro protótipo do F1. Principalmente o layout para 3 lugares. Aqui é interessante que, naquela época já, a indústria automotiva ela tinha um problema muito sério com os car spotters, né? Não é igual hoje que tem rede social, mas as revistas elas pagavam uma grana para quem conseguisse tirar uma foto de um projeto que ainda não tivesse sido lançado. Então, para evitar de entregar o jogo, né, de que seria um carro com assento central para o motorista, eles utilizavam um sistema onde a coluna de direção, câmbio, o banco eram deslizantes. Então eles saíam da fábrica com a mão inglesa normal, né, que é com o volante na direita. Aí eles chegavam nas pistas de testes, colocavam tudo no meio para poder testar o layout de 3 lugares. Depois da apresentação em Mônaco, o trabalho nas antigas instalações da Ferrari em Salford estavam a todo vapor. E em dezembro de 1992, após consumir 6.000 horas de mão de obra, o primeiro McLaren F1 de verdade, o XP1, ficou pronto. E foi enviado à sede da equipe Genesis para a instalação do motor e de todos os sistemas. Gordon Murray pretendia passar o Natal de 1992 com a sua família na África do Sul, mas ele estava determinado a andar no XP1 antes da sua viagem, nem que fosse por alguns metros no estacionamento da empresa. Essa ocasião ficou conhecida como o final de semana perdido, pois os funcionários trabalharam 3 dias sem parar para poder deixar o XP1 pronto para rodar antes do Natal. Tem uma história que a esposa de um dos funcionários deu à luz ao seu filho, ele saiu da empresa, ficou 1 hora fora para conhecer seu filho e voltou para trabalhar. Então, na manhã do dia 23 de dezembro, o mesmo dia que o chefe ia pegar o voo dele para a África do Sul, em meio a um monte de funcionário zumbi que estavam sem dormir há 2 dias, o primeiro McLaren, o XP1, foi baixado do elevador e colocado no estacionamento da empresa. O próprio Gordon, acompanhado dos engenheiros da Tag Electronics, girou a chave e o V12 BMW de 6,1 litros ganhou vida. Ele pisou na embreagem, engatou primeira, soltou a embreagem e nada. O carro não saiu do lugar. Depois de muito tempo, eles descobriram que o câmbio tinha sido montado de maneira errada e estava impedindo que a embreagem encostasse no volante do motor. Eles fizeram os ajustes que precisavam e o Gordon levou o carro até o outro lado da rua para ser pesado na sede da McLaren International. Todos os funcionários acompanharam, é claro, apostas foram feitas e o resultado foram 1.003 quilos. Depois disso, Gordon pegou o seu voo e os funcionários puderam dormir muito felizes, pois ganharam a véspera de Natal de folga. Mais do que merecido, né? Passados Natal e Ano Novo, era hora de testar o XP1 na pista. Isso aconteceu em Silverstone, no dia 4 de janeiro de 1993, e ficou conhecido como o Director's Day, ou Dia dos Diretores, pois todos os diretores da McLaren tiveram a oportunidade de guiar o seu novo brinquedo. Como qualquer carro recém-desenvolvido, alguns problemas foram encontrados. O mapa de injeção ainda não estava afinado, estava com a mistura um pouco mais gorda do que o normal. Isso causava algumas labaredas nas reduções de marcha. Uma dessas labaredas iniciou um incêndio no para-choque traseiro, mas foi logo controlado com um extintor. Depois de algumas voltas, a transmissão superaqueceu, e uma das causas identificadas foi a proximidade dela com os catalisadores do escapamento. Então um radiador de óleo foi instalado e o problema foi resolvido. Enquanto isso, a BMW precisava muito de um carro para aperfeiçoar o seu motor. Afinal de contas, eles tinham desenvolvido esse motor do zero também, e precisavam ver como seria o comportamento nas ruas. Então, esse mesmo carro, o XP1, foi enviado para Namíbia, para a BMW fazer os testes em ambiente quente. O carro chegou lá em 17 de março de 1993 e foi logo equipado com computadores e equipamentos de registro. Em 22 de março, a equipe estava sofrendo um pouco com o superaquecimento do motor, então eles resolveram retirar parte da cobertura do cofre para ajudar no resfriamento. O problema é que isso causou uma instabilidade em alta velocidade. Em uma das passagens, a mais de 240 por hora, o piloto acabou perdendo o controle do XP1, que capotou várias vezes. Graças ao excelente monocoque de fibra de carbono, o piloto saiu sem ferimentos graves pelo vidro da frente. Porém, um pouco de óleo acabou caindo sobre o escapamento e iniciou um pequeno incêndio. Mas como não tinha ninguém por perto para poder controlar, na hora que a equipe chegou, só puderam assistir o XP1 queimar até quase não sobrar nada.
Eles ligaram então para o Gordon Murray, na sede da equipe Genesis. Ele logo convocou todo mundo e explicou que o XP1 tinha sofrido um acidente, mas que a célula de sobrevivência havia funcionado conforme esperado e ninguém havia se ferido. Claro que esse acidente acabou atrasando um pouco o desenvolvimento do projeto, mas o XP2 já estava quase pronto. Em 24 de março de 93, o XP2 andou pela primeira vez na sede da Genesis. Em 6 de abril foi testado em Coburn e foi enviado diretamente à BMW para continuar desenvolvendo o motor S70. Depois disso, ele retornou para Woking e foi preparado para o teste obrigatório de colisão. O mestre de materiais compósitos responsável pelo monocoque do F1 estava tão confiante na estrutura do nariz que nem fez questão de participar do teste de colisão frontal. Por outro lado, o Gordon pediu para estar no banco do motorista quando eles realizassem o teste a 65 km/h. Ele diz no livro que seria muito legal ele poder bater o carro, ligar e sair andando. Isso que é confiança, hein? E realmente, o McLaren F1 foi o primeiro e único carro na época a sobreviver ao teste de colisão frontal a 65 km/h em condições de ser dirigido. Enquanto isso, o XP3 havia sido montado na sede da equipe Genesis e fez o seu primeiro teste em Coburn em 30 de abril. Esse protótipo de cor prata foi a atração do GP de Silverstone daquele ano, em 11 de julho. Alguns dias depois, em 23 de julho, o XP4 já estava rodando. Com cada protótipo rodando, a McLaren estava se aproximando cada vez mais da especificação final de produção. O problema é que cada protótipo estava ficando mais pesado que o anterior. Gordon explica no livro que ele sabia que era impossível fazer um carro desse tipo com menos de 1.000 kg, mas ele não queria setar a meta para 1.100 kg, pois ele queria que cada funcionário soubesse que ele iria inspecionar o peso de cada peça desenvolvida. Ele queria que essa fosse a filosofia da equipe Genesis, assim como era a filosofia da equipe de Fórmula 1. Além disso, os 1.000 kg eram esperados com um motor de 4,5 litros, e não de 6,1 litros, como era o V12 da BMW. Com o fracasso dos freios de cerâmica e o motor mais potente exigindo uma carcaça de câmbio mais resistente à torção, o XP4 finalizado tinha um peso seco de 1.067 kg, pintado e já com isolamento acústico. Então, finalmente, Gordon cedeu e setou um peso seco máximo de 1.100 kg e um peso em ordem de marcha de 1.200 kg para a versão de produção final. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia de quanto os concorrentes do F1 pesavam naquela época, o Lamborghini Diablo pesava 1.575 kg, o Jaguar XJ220 1.470 kg, o Bugatti EB110 1.610 kg, e o que mais se aproximava do peso do F1 era a Ferrari F40, que pesava apenas 1.235 kg. Com o XP4 finalizado, foram feitos diversos testes pelo próprio Gordon na pista da Mira, que é uma sigla para uma associação para desenvolvimento da indústria automotiva lá da Inglaterra. A BMW conduziu vários testes em Nürburgring, que é a terra natal dela, e também foram feitos testes na pista da Goodyear, no sul da França. Em agosto de 1993, a McLaren alugou o oval de 23 km da Fiat, que fica em Nardo, na Itália, para uso exclusivo durante todo um final de semana. Nesse oval, de segunda a sábado, você tinha um limite de velocidade, mas no domingo, a velocidade máxima era liberada. Então, no domingo de testes, o XP3 atingiu 354 km/h na mão do piloto Mika Häkkinen e mais tarde atingiu 370 km/h nas mãos do piloto Jonathan Palmer. Um ponto interessante aqui é que como a BMW ainda estava desenvolvendo aquele motor, a unidade que eles mandaram para o XP3 tinha menos potência do que aquela primeira unidade com 635 cavalos. Esse motor que estava equipando o XP3 nesse dia tinha apenas 588 cavalos de potência. A McLaren nunca teve como objetivo inicialmente fazer o carro de rua mais rápido do mundo, mas tinha acabado de fazer por acidente e tinha superado em 21 km/h o recém-conquistado recorde do Jaguar XJ220. Já na fase final de desenvolvimento, sucessivos testes foram realizados em todos os climas e condições meteorológicas possíveis. Foram testados pelo menos 5 tipos diferentes de nariz, com ou sem aqueles faróis de milhas circulares do modelo clínico. Os retrovisores com pisca embutido, que ficavam na parte superior da coluna A, foram considerados ilegais. Quem diria, né? Hoje qualquer carro popular tem um retrovisor com pisca embutido. Então eles foram substituídos pelo do Volkswagen Corrado e colocados na posição usual, que é na parte de baixo da coluna A. Os piscas foram realocados abaixo do farol e eram provenientes do Lotus Elan. Esteticamente, vai de cada um se ficou mais bonito ou não do que o primeiro modelo clínico, né? Mas falando de aerodinâmica, teve um resultado excepcional e baixou de 0,34 para 0,32 o coeficiente de arrasto aerodinâmico. E essa, segundo os engenheiros, é uma das explicações do porquê, mesmo com um motor menos potente em Nardo, o BMW queria romper o limitador de RPM a qualquer custo. Bem, chegando ao fim do desenvolvimento,
e próximo já de ser disponibilizado ao público, era a vez da imprensa avaliar o McLaren F1. E a recepção não foi nenhuma surpresa. E tinham capas como essas aí nessa foto, dá uma olhada. Em meio a diversos pedidos de revistas especializadas, apenas a Autocar teve a oportunidade de fazer um teste de estrada com o McLaren F1. A Autocar ficou algum tempo com o XP5 para fazer uma avaliação. E como esperado, potência, dinâmica foram extremamente elogiados, mas o F1 não era um carro perfeito. Entre os principais pontos negativos estavam a falta de um servofreio, que dificultava muito as frenagens, exigia muita força no pedal, e eles reclamaram também do isolamento acústico, dizendo que principalmente o passageiro escutava muito ruído do asfalto e do vento, e não do motor, que por sinal era muito silencioso. Falando agora da linha de montagem do F1, o processo de fabricação ele acontecia em 3 lugares diferentes. Primeiro, as partes em carbono eram fabricadas lá em Salford, naquelas antigas instalações da Ferrari. Aí o cliente escolhia a cor, essas peças eram enviadas para outro lugar, em Neaton, onde ficava a QCR, que era responsável por pintar as partes de fibra de carbono, e só então era enviado para a sede da equipe Genesis para receber o motor e ser montado com todos os sistemas. O primeiro McLaren F1 de produção, que por curiosidade não era o 001 e sim o 002, foi finalizado em 23 de dezembro de 1993, exatamente um ano depois que o XP1 deu aquela primeira volta no estacionamento da McLaren. Depois, em 17 de fevereiro, foi a vez do 003 sair da linha de montagem, e em 20 de março de 1994, o 002 foi entregue ao cliente. No total, foram 64 unidades padrão de rua, cada um vendido por 540 mil euros. O equivalente a mais ou menos 910 mil euros hoje. Quem investiu todo esse dinheiro no carro em 1992, com certeza não saiu no prejuízo, pois o último McLaren padrão de rua leiloado foi vendido por 15,6 milhões de dólares, algo em torno de 16 milhões de euros. Sendo que a última unidade foi entregue ao irmão de Mansur Ogier no dia 25 de maio de 1998. Apesar de já ter estabelecido um recorde de velocidade ainda em 1993, os engenheiros da McLaren estavam curiosos para saber quanto o carro atingiria com um motor de 635 cavalos e sem o limitador de RPM. Então, em 31 de março de 1998, a McLaren tinha como objetivo superar o próprio recorde. E para isso, preparou o XP5 e o levou até a pista da Volkswagen na Alemanha, em Erlesien. Não sei se é assim que se fala. Mas essa pista ela tem uma reta quase perfeita de quase 9 km de extensão. O piloto Andy Wallace, que foi um dos campeões com a F1 em Le Mans em 1995, essa história você vai conferir no próximo vídeo, foi o responsável por levar na primeira tentativa o F1 aos 380 km por hora. Um detalhe aqui é que a sexta marcha só foi engatada aos 321 km por hora. Na segunda tentativa, Andy começou a acelerar o carro ainda na curva que antecede a reta e conseguiu chegar aos 388 km por hora. 385. 386, 387, 388, 388. Não satisfeito, ele voltou até onde a equipe estava esperando e pediu mais rotações, porque ele achava que conseguiria tirar mais um pelinho ainda do McLaren F1. More revs. Agora, com 8.300 rotações disponíveis, na terceira tentativa, Andy Wallace chegou aos 391 km por hora. 380. 386. 388. 389, 390, 390, 391, 391. O recorde só é considerado quando existe uma passagem nos dois sentidos, algo como a favor e contra o vento. E na média, o F1 registrou 386 km por hora. E continua até hoje, mais de 20 anos depois, como o carro naturalmente aspirado mais rápido de todos os tempos. O recorde só foi tomado em 2005, nessa mesma pista, quando a Bugatti levou o Veyron com 4 cilindros a mais e 4 turbos para gerar cerca de 1.000 cavalos e conseguiu chegar aos 408 km por hora. Aqui fica um detalhe.
Nesse mesmo ano que a McLaren atingiu os 386 km por hora, o grupo Volkswagen adquiriu a marca Bugatti. Então já em 2005, como ela era dona dessa pista e dona da Bugatti, depois que o Veyron bateu o recorde, ela não cedeu a pista mais para nenhuma montadora. Então a Koenigsegg, por exemplo, para pegar o recorde dela, teve que fechar uma via pública lá em Nevada, nos Estados Unidos, para conseguir chegar na velocidade que eles chegaram lá. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou da forma que foi feita. Esse é o meu primeiro vídeo, eu que estou captando, eu que estou editando. Então se você tem alguma dica, alguma sugestão, por favor, não deixa de deixar nos comentários, tá? Outra coisa, se você quer ver alguma história de algum carro sendo contada aqui no canal, deixa aí também nos comentários, beleza? Até a parte 2.